Irmãos, nós estamos estudando ainda aquele tema de escatologia que é chamado o reino milenar. Nós estamos falando sobre esse assunto. Então, é importante o seguinte, sempre que você vê na profecia bíblica promessas terrenas de uma paz imutável e perene, envolvendo Jerusalém como uma cidade restaurada para sempre. Sempre que você vê na profecia bíblica algo assim, uma descrição paradisíaca, porém terrena, de Jerusalém, mostrando o povo vivendo lá em paz, numa paz sem fim, construindo casas, plantando vinhas, sem nenhuma ameaça, sem nenhum inimigo ao redor, e isso sob o governo do próprio Deus ali, Deus reinando e governando ali. Sempre que vocês veem profecias bíblicas sobre isso, vocês têm dois caminhos. O primeiro deles, que é adotado por muitos intérpretes evangélicos, cristãos, é o seguinte, olha, tudo isso aqui são símbolos do céu. Então, toda essa linguagem é uma linguagem figurada. Então, quando fala Jerusalém, é o céu. Quando fala das pessoas plantando vinhas ali e tudo mais, isso é o desfrute da alegria celestial. É descrito de maneira que as pessoas possam entender melhor, numa linguagem mais acessível às pessoas, porque elas possam entender a alegria, a maravilha disso tudo. E assim vai. Ou você pode entender, como é o caso que nós estamos adotando aqui, como é o nosso caso aqui, ou você pode entender como uma linguagem normal. Dizendo, olha, não, haverá um dia em que o Senhor descerá dos céus e ele estabelecerá um reino maravilhoso neste mundo. Esse reino é um reino que vai, no final dele, ele vai se emendar com a eternidade, no que a gente chama de novo céu e nova terra. Ele é um reino que, depois de um período de 1000 anos, como diz Apocalipse 20, esse reino, ele vai se protrair para a eternidade. Num novo céu e numa nova terra. Numa recriação. Numa nova gênese. Em que Deus vai criar um novo céu, uma nova terra, e aí habitaremos lá com Ele para sempre. Então, esses dois modelos interpretativos dominam o meio evangélico. O primeiro se chama amilenismo, porque diz, olha, não há nenhum milênio literal, nenhum reino concreto, político e físico de Cristo neste mundo. Isso nunca vai acontecer. Esse reino político, concreto e físico de que os profetas falam, na realidade eles não falam sobre isso. Eles usam uma linguagem simbólica. Esse reino não existe de modo literal, como é descrito aqui. Mas então o que significam os 1000 anos de Apocalipse? Significa o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, é agora o milênio. O milênio é agora. Ok, essa é a visão amilenista. E existe a visão milenarista, que é a que nós adotamos aqui. Nós dizemos assim, não, esses textos não devem ser interpretados de modo simbólico. Porque quando Deus revelou a sua palavra, Ele a revelou de um modo que pudéssemos entender. É uma revelação, não é uma charada para nós desvendarmos. É uma revelação, não é uma linguagem hermética que eu tenho que tentar descobrir o significado. Não, é uma revelação. Ele descreveu algo que vai acontecer. E quando nós reunimos esses textos todos, então nós podemos ter uma visão mais ampla desse reino maravilhoso
que um dia se estabelecerá quando Jesus voltar. Ele vai estabelecer o seu reino, vai restaurar Jerusalém e vai governar sobre todas as nações com o cetro de ferro. Esse é o fim? Não. Esse não é o fim. Depois disso, o Senhor fará com que os céus e a terra passem, destruídos pelo fogo, é o que diz Pedro, e tenha lugar então a recriação, o novo céu e a nova terra. Esses itens finais, a destruição de tudo pelo fogo e o novo céu e a nova terra, sobre esses pontos não há debate. Tanto os amilenistas como os milenaristas concordam plenamente com isso. Que o finalzinho de tudo é esse. É a destruição de todos os elementos por meio do fogo, céu e terra, tudo destruído, e a criação de um novo céu e de uma nova terra onde habita a justiça. Okay? Esse final, acerca disso não há debate. É ponto pacífico. Então o debate está antes, na questão do milênio. Nós entendemos que o milênio vai acontecer aqui neste mundo quando Jesus voltar. E apresentamos para vocês alguns textos sobre isso. O Senhor, no capítulo 25 de Mateus, a Bíblia fala que Jesus volta e se assenta no seu trono da sua glória. Ele voltou. Onde é esse trono? Aqui. Ele se assenta no trono da sua glória e separa as ovelhas dos bodes. E fala para as ovelhas: entrem para a posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então vemos isso. Vemos no Apocalipse, no capítulo 19, Jesus volta. No capítulo 20, estabelece-se um reino. E os ressurretos da tribulação se levantam e reinam com ele 1000 anos. Então vemos isso. Vemos o anjo Gabriel falando com Maria e dizendo a ela: olha, o Senhor dará ao seu filho, Maria, o trono de Davi. O trono de Davi é onde? É aqui. Não é no céu. Davi nunca reinou no céu. Então, nós vemos essas evidências todas. Além dos textos do Antigo Testamento que falam sobre esse governo, esse período adorável, maravilhoso. Textos que falam de uma restauração da natureza. Paulo fala em Romanos 8 de uma natureza restaurada. A natureza aguarda a sua restauração. E nós vemos no Antigo Testamento textos falando sobre isso. O leão comendo palha como boi. A criança brincando junto à toca do basilisco. O lobo e o cordeiro andando juntos. Nós vemos essas descrições vívidas. E o texto dizendo: haverá paz sem fim. As nações vão transformar as suas armas em arados. E não haverá mais guerras. E o conhecimento de Deus se espalhará sobre toda a terra, como as águas cobrem o mar. E as nações todas se dirigirão anualmente para Jerusalém para adorar o rei. Então temos essas descrições todas. E entendemos que isso não é simbólico, que isso vai acontecer. São profecias que vão se cumprir um dia. E depois delas, então, aí vem o novo céu e a nova terra, que são outra coisa que veremos depois. Muito bem, então temos falado sobre o milênio. O milênio, esse período aí. Agora, existem obscuridades acerca do milênio? Existem. Sabemos tudo sobre o milênio? Não, não sabemos. O que nós sabemos sobre o milênio são informações que nós pegamos de diversos textos que descrevem esse período. E dizemos: isso aqui é algo que vai acontecer no reino. Porque fala do rei, fala da paz, fala das nações em paz. E aí vemos um quadro maravilhoso e dizemos: então isso aqui certamente se aplica a esse período. Mas nem tudo é claro. Então tem coisas misteriosas, tem coisas obscuras. Por exemplo, e veremos aqui hoje, quem vai morar nesse reino? Quem vai morar nesse reino? Quem vai entrar nesse reino? Note bem, é um reino físico, político, concreto. Não é um reino onde estarão almas e espíritos. Não é isso.
É um reino concreto, político, palpável, físico. É assim que os profetas descrevem esse reino. Então, quem vai morar nesse reino? Bom, é assim. Nós temos alguns textos que nós olhamos e dizemos, parece que é razoável acreditar que essas pessoas entrarão para esse reino. Então nós vamos olhar isso, ok? Então veja, é possível, bom, aqui é algo que nós deduzimos de Apocalipse 19, de 11 a 14. Quem é o primeiro grupo que parece que vai estar nesse reino, reinando com Jesus? Os crentes que foram arrebatados para estar com Cristo no céu, tanto aqueles que estavam vivos quando ele voltou, como os que morreram e ressuscitaram. Vocês se lembram disso? Lembram-se dessa história? Olha só, lembrem disso aqui, desse episódio comigo aqui, para vocês não se confundirem. É assim, nós estamos aguardando, o próximo evento que estamos aguardando é o arrebatamento da igreja. É o próximo evento que aguardamos. Muita gente fala sobre isso. O arrebatamento está chegando, não está? Nós não sabemos. Quais são os sinais de que o arrebatamento está perto? Nós não sabemos. Então, mas quem vai ser arrebatado? É assim, se Jesus arrebatar a igreja agora, nós que estamos vivos, que não morremos ainda, seremos transformados. Como transformados? Seremos transformados em pessoas com corpos glorificados. Corpos que não morrem. Seremos transformados. E o que vai acontecer com os crentes que estão no cemitério? A alma deles está no céu, mas o corpo está no cemitério. O que vai acontecer? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4. Essas pessoas, os crentes que estão no cemitério, os seus corpos vão ressuscitar. É como se a alma deles, que está no céu, se unisse aos seus corpos de novo. E eles então se levantam da sepultura, com corpos glorificados também. Então o que vai acontecer nesse dia? Os vivos, os crentes vivos, com os corpos glorificados. E os crentes mortos ressuscitam com os corpos glorificados. Junta todo mundo. Todo mundo. E aí acontece o arrebatamento da igreja. Todos sobem para o encontro com o Senhor nos ares. E ficamos lá com o Senhor. Ok? Esse é o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios 15. Isso é ponto pacífico na escatologia. Vai acontecer o arrebatamento. Muitos discutem quando vai ser, mas ninguém discute que vai ser. Que vai ser, vai. A discussão que existe é quando. Se é antes da tribulação, se é depois da tribulação, enfim. É essa a discussão. Mas que vai acontecer, todos os cristãos, evangélicos, pastores, teólogos ortodoxos, a vasta maioria diz, não, isso vai acontecer. É claro no texto. A ressurreição dos crentes em Cristo, a transformação dos crentes vivos e o encontro com o Senhor nos ares. Isso é ponto pacífico. Nem a milenista, nem milenarista, nem pré, nem pós discute isso. Vai acontecer. Ok, então veja bem. Quando Jesus então voltar para inaugurar o seu reino aqui, quem vem com ele? Quem vem com ele? Nós aprendemos quem vem com ele. Quem vem com ele são essas pessoas que ele arrebatou. Não importa. Alguém pode falar, mas ele arrebatou antes da grande tribulação ou depois? Não importa. Se ele arrebatou antes ou depois, não interessa. Eles vão voltar com o Senhor. Eles voltam com o Senhor e o Senhor estabelece o seu trono. Então, qual a dedução que nós temos daí? Essas pessoas, a igreja ressurreta, os que foram arrebatados estando vivos e os que ressuscitaram e também foram arrebatados, estes vão entrar para o reino. Entenderam isso?
voltam com o Senhor e entram para o reino. Ok? Independentemente se é pré ou pós. Independentemente. Porque de qualquer jeito, encontra com ele e volta. De qualquer jeito, encontra com ele e volta. Desce com ele para cá. Então, entra para o reino. Então, se alguém perguntar, quem vai morar nesse reino? Qual é a sua resposta? Olha, eu vou morar. Eu vou morar. Não sei se eu vou morar depois de ter morrido, se ele vai voltar para me buscar, não sei. Mas eu vou morar porque eu sou crente. Então, os crentes da igreja vão morar nesse reino. Você vai morar nesse reino, se você é crente. Então, isso é um fator que parece tranquilo de se entender. Tanto para quem crê no pré-tribulacionismo, como quem crê no pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionista também crê que a igreja sobe e já volta na hora com Cristo. O pré entende que ela sobe, fica um tempo lá e depois volta com Cristo. Mas os dois creem que volta com Cristo. Os dois creem. Então, o milênio vai ser habitado em primeiro lugar por essas pessoas. Os ressurretos e os que foram transformados quando Jesus arrebatou a igreja. Tudo bem? Esse é o primeiro grupo. Tá? Essas pessoas têm o corpo normal ou o corpo glorificado? Glorificado. O que é corpo glorificado? É um corpo que não morre e não envelhece. Essas pessoas se casam. Ressurretos se casam? Não. Não se casam. Jesus falou que não. Jesus falou que na ressurreição não há relações maritais. Então, eu vou encontrar Simone. Mas se ela chegar para mim, tem que ver uns negócios. Eu vou, não, você não é mais minha esposa. Não, mas tem que consertar a lâmpada. Não, isso aí já era. Você não é mais, você agora não é mais minha esposa. Aqui não tem casamento aqui. Ela vai ficar brava, vai reclamar com Jesus, mas não tem jeito. Vai passar a eternidade solteira, não tem jeito. Enfim, então, esse é um grupo específico que vai estar lá. Então, eu tenho apontado para vocês Apocalipse 19, de 11 a 14. Pastor Nicolas, por favor, dá para colocar aí? Apocalipse 19, de 11 a 14, eu tenho apontado para vocês. Então, isso há um grande indício disso aí. A não ser que você diga, não, o milênio não existe. Aí tá bom, se o milênio não existe, aí então ninguém vai estar lá no milênio, porque isso é uma razão muito simples, o milênio não existe. Olha lá, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Essa descrição, no próprio capítulo, se refere aos santos, a noiva, a igreja de Deus. Então, parece aqui, nessa linguagem aqui, existe uma alusão à volta do Senhor com os seus santos. Ok? Aí chegam aqui. E agora vai inaugurar o reino, com essas pessoas todas. Ok? Muito bem. Quem mais vai estar no reino? É possível, não sabemos, eu acho que é uma coisa meio óbvia. É possível que também os crentes ressurretos do Antigo Testamento. Olha só, Daniel 12:13. Daniel 12:13. Fala que Daniel iria ressuscitar para receber sua herança. Mas isso não no céu. Melhor, não está falando da herança dele como alma, como espírito. Está falando da herança dele ressurreto. Olha só. Tu, porém, aqui é o anjo falando com Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então aqui fala de uma herança depois da ressurreição dele. Então, aqui não temos certeza.
Mas pode ser que a ressurreição dos santos do Antigo Testamento aconteça agora, nessa hora, quando o reino é inaugurado. Pode ser. Já que nós estaremos lá, pode ser que os crentes de outras gerações, de outras eras, também estejam. Pode ser que esse texto se refira a Daniel se levantando dentre os mortos para entrar para o reino. Essa seria a sua herança, o reino. Ok? É isso. Aqui já é mais obscuro. O primeiro texto é mais claro. A igreja volta com Jesus. Ok. Se volta com Jesus, vai ficar com ele no reino. Agora esse texto aqui já não é tão claro. Ok? Não sabemos se Daniel vai se levantar na hora que o reino começa. Não sabemos. Pode ser que ele se levante só no trono branco, para entrar para o novo céu e a nova terra. Pode ser. Outro grupo que vai entrar para o milênio. Apocalipse 24 a 6. Apocalipse 24 a 6. Aqui já é certeza também. Esse Daniel é meio obscuro, mas esse que vem agora é mais certeza. Olha só, Apocalipse 20, de 4 a 6. Vai somando aí os grupos aí para ver quanta gente. Pessoas diferentes, ok? Olha só. Vi também tronos. Nós lemos esse versículo semana passada. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são? O texto aqui não fala. Pode ser os apóstolos, talvez seja vocês, a igreja, não sabemos. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Quem são esses decapitados? São os decapitados que não aceitaram adorar o anticristo. Aqui fala da besta, o anticristo. Eles não aceitaram adorar a imagem dela e nem ela própria. E não receberam a marca na fronte e na mão. Esses eventos se referem à grande tribulação. Então, são crentes que foram decapitados na época da tribulação. Para quem é pré-tribulacionista como nós, eles se converteram depois do arrebatamento da igreja. Como é que eles se converteram? Ouviram o evangelho, lembraram do evangelho, ouviram o evangelho em algum podcast gravado, algum sermão gravado, não sei, ou acharam uma Bíblia. A Bíblia fala que haverá 2 testemunhas, haverá 144 mil testemunhas da tribulação. Então, eles ouviram o evangelho. Mas foram o quê? Decapitados. Foram mortos durante a tribulação. Então, eles não foram arrebatados nada. Eles estão aqui na terra e foram decapitados. Olha o que acontece. E viveram. O que significa e viveram? Ressuscitaram. Ele viu as almas, estavam mortos ali, as almas ali, ele viu. E o texto fala, e viveram. E fizeram o quê? Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, outro grupo agora. Então já tem quantos aí? Nós, os que foram arrebatados e ressuscitaram, um grupo. O outro, talvez, se Daniel aqui se refere a isso, não sabemos, talvez os santos do Antigo Testamento. E aqui quem mais? Os crentes da tribulação. Todos eles ressuscitados. Ou seja, no milênio só tem gente? Só tem gente ressuscitada e glorificada. Tá legal, né? No milênio até agora, só gente ressuscitada e glorificada. Mas beleza. Ninguém fica velho, ninguém morre, ninguém fica doente, ninguém se casa também, tem esse lado ruim, né? Não vai ter bolo nem brigadeiro. Enfim, só gente assim até agora. Mas notem, agora é que complica um pouco. O próximo grupo. Olha o próximo grupo. O próximo grupo está em Mateus 25. É aqui que fica estranho. Ué, mas como é que vai ser isso? Mateus 25, 31 a 34. Aqui fica estranho. Porque olha o que acontece. Vocês se lembram
vocês se lembram que quando Jesus voltar, Jerusalém vai estar cercada por exércitos? Lembram disso? E o anticristo dirigindo esses exércitos? O que vai acontecer com todos esses exércitos? Seus capitães, seus generais, o que vai acontecer com eles? Todos eles serão mortos. Lembra como eles vão morrer? Zacarias fala que eles vão apodrecer de pé. A língua vai apodrecer na boca, os olhos vão apodrecer nas suas órbitas. E eles não morrerão de pé, apodrecidos. E virão as aves do céu e farão o quê? Vão se fartar com as suas carnes. Que feio, né? Nossa, um monte de urubu comendo. Né? Os anjos vão chamar, venham as aves do céu para se fartar com carnes de comandantes, de generais, de reis. Então vai ser uma coisa horrível. E as aves comendo aquelas carnes, né? Então, algo muito feio. Agora, note bem. E as nações que estão vivas quando ele volta? Os parentes desses soldados. Bem, vai ter dois tipos de parentes e de pessoas que não são soldados, que estão em casa, né? E que estarão nesse dia vivos. Que não morreram nem ressuscitaram nada. Estão vivendo a vida normal. Estão vivendo a vida normal. O que acontece com elas? Bom, entre essas pessoas tem crentes que não morreram, não deu tempo do anticristo matá-las, não deu tempo do anticristo decapitá-las, e tem os incrédulos. O que Jesus vai fazer então? O que Jesus vai fazer com essas pessoas? Esse texto explica. Olha só. O que ele vai fazer com as nações, com as pessoas que não foram a Jerusalém para guerrear. Olha só. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha a palavra trono, é o reino. Ele está começando o reino dele. Ele se assenta no trono glorioso dele aqui na terra. Aí vem. E todas as nações serão reunidas em sua presença. Olha aí. Nós já vimos esse texto outras vezes. Não dá nem para imaginar isso. Quantas pessoas tem no mundo hoje? Quantos milhões? 8 bilhões? 8 bilhões. É. Bom, é que é assim, ó, lembra o seguinte, não vai ter tudo isso, porque o Apocalipse fala que na tribulação vai morrer muita gente. Só numa praga da tribulação vai morrer a terça parte dos homens. Quanto é um terço de 8 bilhões? Quanto? Quase 3 bilhões. Então já morre aí, já diminui bastante. E outras pragas também haverá. Outras, se você ler Apocalipse, você vai ver a mortandade que vai ser a tribulação. Então a população mundial vai ser menor, um pouco. Mas note, todas as nações, a Bolívia, viu, Jimmy? Ó, a Bolívia vai estar lá, né? O Brasil também vai estar lá. Ele vai reunir todos em sua presença. E olha o que ele vai fazer. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Sequência aí. Veja aí, versículo 34. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pergunta: eles ressuscitaram? Não. Eles morreram e ressuscitaram? Não. Eles entram como para o reino? Vivos, normal. Oh, valeu aí, Jesus, obrigado. Natural. E aí? Como é que fica isso? Como é que pode essa gente conviver com os ressurretos? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Dá para gente ressurreta conviver com gente não ressurreta? Sim ou não? Como é que vocês sabem? Lázaro não ressuscitou com o corpo glorificado. Mas Jesus
ele ressuscitou e ele comia com as pessoas, conversava, assava peixe na praia, fazia lá um acampamento com peixinho frito, assadinho lá, comia junto. Andou com eles 40 dias, normal. Então nós sabemos que o corpo da ressurreição é convivível. Existe essa palavra? O corpo da ressurreição é convivível com os corpos naturais. Os cabritos, ele vai dizer, quer ver na sequência? Segue aí a sequência, Nicolas, até chegar nos cabritos. Pode seguir. Vai até o cabrito. Aqui. Então o rei dirá, como é que ele é chamado aqui? De rei. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda. Pessoal do PT, né? Pessoal da esquerda é pessoal. Apartai-vos de mim, maldito. Já pensou isso do rei? Para o fogo eterno. Olha, gente, isso aqui vão vivos para o inferno. Já imaginou? Eles vão vivos para o inferno. Até tem sorte que não passa pela morte, né? Preparado para o diabo e seus anjos. Acabou. Ou seja, entra para o milênio só crente, vivo, que não morreu ainda, no corpo natural, e entram os ressurretos. Aí começa o milênio. Uma maravilha, né? Quem é ressurreto está garantido, né? Está salvo já, não tem como perder essa situação, essa condição. E os outros demais são todos crentes. Os incrédulos foram mandados para o inferno. Aí começa o reino. Ok? Agora notem bem. É algo estranho de se imaginar. Né? O que nos ajuda é a ressurreição de Jesus, que mostrou que isso é possível. Então você vai pegando esses textos e você fala, então, só pode ser isso. Porque os textos falam de ressurretos entrando para o reino. E aqui fala de nações vivas entrando para o reino. Então eles vão conviver. Agora, veja o desenho, o quadro claro disso aí, em Isaías 65. Olha como vai ser isso. É interessante esse quadro aqui. Olha só. Isaías 65, 18 a 25. Olha só. 18 a 25. Olha o que diz aqui. Olha o retrato desse tempo. É muito interessante aqui. Olha só. Mas vós folgareis, fala o texto, e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. É uma Jerusalém feliz, não tem choro lá. Agora olha a sequência. Olha isso aqui como vem o 20 agora. A gente começa a entender por que isso aí existe. Olha só. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Então nesse tempo vai ter velho. Como é que pode? Não era todo mundo glorificado? Não. Lembra das nações vivas, crentes, que entraram. Elas continuam a vida normal. Essas não têm o corpo glorificado. Por isso vai ter velhos. E olha só. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Então essas pessoas que não são ressurretas, que entram para o reino, elas envelhecem. Só que elas morrem com que idade? Se morrer com 100 anos, fala, nossa, morreu tão novo, né? Quanto? Morreu com 107. Não brinca, um menino. Um adolescente. É interessante, o texto fala que nesse reino haverá longevidade. Mas vai ter morte? Como é que eu sei que isso aqui não é o céu?
vai ter gente que vai morrer. Então, você olha e fala, mas, meu Deus, mas se no milênio só entram ressurretos? Não entram só ressurretos. Entram os crentes que sobreviveram ao anticristo. E a vida normal. Eles entram. Olha como a vida é normal. Eles vão viver mais tempo, vai ser, acho que, não sei, alimento mais saudável, não sei, né? Não vai ter Coca-Cola, talvez, não sei. Né? Mas enfim, vão viver mais. E olha só, eles edificarão casas, diz aí o texto. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Olha a vida deles. Vida normal. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde. Vai ter água encanada. Não, é isso? Não. O que significa não trabalharão debalde? Não trabalharão à toa. Ok? O que foi, Sofia? Ela dá risada. Só a Sofia ri das minhas piadas. Então, olha aí, não trabalharão à toa. Não, porque o que acontece? O que acontecia antigamente? Jerusalém plantava e vinham os inimigos faziam o quê? Tomavam tudo. Ou seja, eu trabalhei à toa. Eu trabalhei à toa. Não serviu de nada, tanto trabalho. Pegaram minha vinha, pegaram minha casa, pegaram minha família, pegaram tudo que eu tinha. Agora que o texto fala, eles não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, o que nós temos aqui é um retrato do reino que envolve mortalidade. Então, tudo indica que o milênio será assim. Haverá muita gente ressurreta, como Jesus, que com o corpo glorificado, convivendo junto com pessoas que têm uma vida normal. Essas pessoas com a vida normal vão trabalhar, vão ter seus interesses normais, tudo. A vida seguirá em frente, com uma diferença. A política mundial será outra, porque haverá um só rei governando tudo. Será bom? Será. Por quê? Além do rei estar governando, Apocalipse fala também que o diabo estará preso. Gente, aí é covardia. Porque o texto fala que o diabo engana as nações. O diabo engana as nações? Engana ou não? O diabo engana o Brasil? O Brasil não, né? Meu Deus. Qualquer nação que segue a rota da mentira, da ideologia falsa, das mentiras todas que há por aí, é uma nação que o diabo enganou. Então ele engana as nações seguem na direção do engano. Agora, nesse período, ele não estará enganando mais as nações. Os jovens todos ali sendo instruídos nos caminhos do Senhor e tudo mais, tudo isso vai acontecer. Então será maravilhoso. Mas, notem bem, essas pessoas não ressurretas terão filhos, terão netos, morrerão, velhinhos, bem velhinhos, com 200 anos morrerão, mas morrerão. Não sabemos para onde vão a alma deles, nada disso é respondido na Bíblia, mas eles morrerão e virão novas gerações. Gente, são 1000 anos. 1000 anos. Quantas gerações tem aí em 1000 anos? E o que vai acontecer então no final disso? No final do milênio, então a Bíblia diz que Satanás será solto. E então ele vai seduzir as nações de novo. Ok? Mas isso é o próximo capítulo. Está tudo bem. Milênio é maravilhoso. Mas, no finalzinho, a Bíblia fala que ele é solto. Quando ele é solto, então ele vai seduzir as nações. É interessante isso, por quê? Porque isso mostra algo sobre a antropologia e a martiologia. Mostra o seguinte: será que o homem mau,
ele é vítima do meio? Se fosse, ninguém iria se rebelar no milênio. Porque é ambiente santo. Ou seja, o homem, ele se rebela por quê? Porque o diabo trabalha nele. E porque o coração dele se deixa levar pelo diabo. Essa é a razão da corrupção humana, né? Do comportamento rebelde do homem contra Deus. Não é o ambiente que faz isso. É o coração dele perverso, que está lá, e a ação de Satanás que tenta, que enche o coração, que insufla o coração com enganos. Então haverá isso no final. Haverá então uma revolta final, que nós veremos na próxima aula. Na próxima aula veremos aí o texto, é um texto só que fala de uma revolta final. Satanás seduzindo as nações. E o desfecho disso também veremos na semana que vem. Josué. Pastor, no que está chamando o texto, fala que antes daquela parte que fala da ficar, mas fala que aquele que pecar será amaldiçoado. Será amaldiçoado. Isso. Isso tem referência, na verdade, à maldição do salário do pecado e à morte. É assim, note bem, essas pessoas que entraram para o milênio são crentes normais. Eles pecam. Mas a longanimidade de Deus nessa época será muito maior. O que é amaldiçoar, aqui no caso? Ele vai sofrer as consequências do pecado dele depois de muito tempo. Ou seja, a longanimidade de Deus já é grande. Nessa época será maior ainda. A pessoa vai pecar. Ela não é um ser humano glorificado. Ela é um crente que entrou para o reino. Como nós agora aqui. Nas mesmas condições físicas e espirituais que nós. Agora, a longanimidade de Deus no trato com o pecado nesse período vai ser diferente daqui a agora. Mas será que tem alguma referência também à questão da morte? Porque Talvez, né? Talvez, porque vai morrer. Se morrer com... porque fala, né? Olha, vai morrer só depois de 100 anos e tudo mais. Certamente. Porque assim, a Bíblia faz relação do pecado com a morte física. Então, se essas pessoas morrem, é porque o pecado ainda persiste na vida delas. Então, pode ser que haja essa conexão. Olha, a pessoa, ela merece pelo que ela fez, ela merece a morte. Mas eu vou aplicar isso, mas depois de um longo tempo. A minha paciência, nessa fase da história, a minha paciência será maior ainda. Então é uma fase interessante, né? É curioso isso aqui. Assim, a parte que eu mais gosto da escatologia é essa aqui. Para mim, eu gosto do Novo Céu da Nova Terra, que vem depois, né? Eu acho até emocionante o Novo Céu da Nova Terra. Porque é emocionante no sentido assim de que é tão lindo que a gente até chora quando lê. Quando nós lemos a descrição, a gente até chora. E é gostoso, porque todos os crentes concordam com aquilo lá. O milênio, tem gente que discorda. Não, isso não vai acontecer, isso é simbólico e tal. Mas Novo Céu e Nova Terra, não. Todo mundo se une e fala, não, é isso aqui. Né? Vamos estar juntos lá. É muito tocante, é muito gostoso ler sobre isso e aprender e ter essa esperança viva. Porque é o final de tudo, né? É o final do final do final. Cai o pano lá. Agora, eu gosto bastante dessa parte, porque eu acho lindo Jesus vencendo aqui. Eu acho lindo ele vencendo aqui. Ele vencendo lá no Céu e Nova Terra é legal. Mas ele ganhar aqui, neste mundo que tanto zombou dele, ele vencer aqui, no campo que foi surrupiado pelo inimigo, no campo que o maligno dominou e ele vencer, né, e calar a boca dos reis, e calar a boca dos governantes, calar a boca dos juízes, calar a boca dos príncipes perversos, calar a boca de todos, e falar, vocês vão sofrer as consequências agora da sua rebeldia. Eu acho isso muito legal. Eu acho que é a justiça finalmente se estabelecendo aqui. Então eu fico muito ansioso com esse tempo. Eu não tenho esperança em político nenhum, não.
Claro que eu tenho minhas preferências políticas, né? Claro que eu voto naqueles que eu acho que refletem melhor aí os ideais cristãos, claro. Né? Mas esperança política para mim é isso aqui. A minha esperança política, ela é uma esperança político-teológica. Porque eu creio no milênio. Se eu não cresce no milênio, eu não teria esperança político-teológica. Eu teria esperança teológica, mas não político-teológica. Aqui não. Sendo o milênio aqui na Terra, e o Senhor governando as nações, como um príncipe político, aí então eu tenho uma esperança político-teológica, ou político-escatológica. Ele chegará e dirá, o rei sou eu sou o dono disso aqui, eu governo. E vai desbancar as autoridades todas, e ele governará. Diretamente. Ele já é rei, já aprendemos isso. Mas ele governará diretamente com um cetro de ferro. O Salmo 2 fala, olha, beijai o filho. Ele vai para os reis da terra, príncipes e autoridades, beijai o filho, antes que ele se irrite pelo caminho. É muito legal isso aí. Ou seja, arrependam-se agora, autoridades políticas, porque um dia o rei de verdade virá. E não é bom irritá-lo, porque ele não é o príncipe fofinho que vocês pensam que ele é. Ele não é. Beijem o filho agora, antes que ele se irrite pelo caminho. Então é muito linda essa esperança aqui. E é a parte da escatologia que eu mais espero se cumprir. Claro que eu quero ser arrebatado, tudo isso aí do legal. Novo céu, nova terra, andar em rua de ouro, tudo bem. Eu até curto andar em rua de ouro. Mas assim, a questão política eu acho mais emocionante. O Senhor governando, eu vou ser o maior fã. Nossa, eu sou o maior fã. Vou sair na rua com passeata, viva o rei. Vou na Paulista, viva o rei. Tranquilo. Mas é isso. Quem mais quer perguntar? Aqui, depois ali. Pastor, a restauração da natureza vai ser gradativa, é isso? A restauração da natureza vai ser imediata. O verso 25 diz que o poder vai dar do novo. Oi? O verso 25 diz que o poder vai dar do novo, pastarão. Mas aí nós estamos ainda na velha terra, não? Do milênio, isso, tudo isso aqui é milênio. O que acontece? E ainda existe morte. Sim, no milênio existe morte. Ainda não. Não, ainda não. Assim, só vai acabar tudo mesmo no novo céu e nova terra. No milênio vai ter morte. A gente não, que a gente vai estar ressuscitado. Mas as nações que entraram, vai ter morte, vai ter trabalho, vai ter velhice. Os animais estarão lá? Vai ter animal lá. No novo céu e nova terra vai ter animal? A Bíblia não fala de animal nenhum no novo céu e nova terra. E nem mar vai ter. Nem mar, acho que nem bicho. Então, animal vai ter no milênio? Vai. Gente, o milênio é um mundo como esse aqui. É esse aqui. O milênio é esse mundo aqui. Vai ter cachorro, vai ter gato, vai ter pinguim, vai ter urso, vai ter lobo, vai ter ovelha, vai ter boi, vai ter tudo isso aí. Normal. Né? Vai ter gambá, vai ter saruê, que tem Atibaia de Monte, uma praga do inferno. Vai ter também. Enfim, tudo isso aí vai ter. Né? Não tem como escapar. Mas haverá paz entre os animais. Romanos 8 fala que a natureza aguarda a libertação dos filhos, a manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja liberta do cativeiro da corrupção. Então, e fala, a natureza geme agora, mas ela vai parar de gemer. Quando? Aqui no 25 ela não estava gemendo mais. Está gemendo aqui? Não. O lobo com a ovelha ali, os dois ali de boa. Né? O leão comendo palha, que é uma coisa que não é bom contar para ele, porque ele não vai gostar desse versículo. Né? Mas o leão comendo palha. A natureza toda em paz. As crianças brincando com os animais. Isso tudo é a natureza restaurada. Isso aqui é o Éden. É o Éden restaurado. No Éden não era assim? Ou você acha que Adão corria de urso? Adão corria de urso e saia correndo? Claro que não. Adão, numa boa com os ursos, com o leão, com qualquer bicho. Isso aqui é o Éden restaurado. Assim, há uma palavra na Bíblia, a palavra palingenesia. Palingenesia significa o reinício. Pode ser que a palavra palingenesia, que aparece na Bíblia, em Atos, no livro de Atos, se refira a isso aqui. Pode ser o novo céu e a nova terra, mas pode ser isso aqui. Um recomeço, a criação restaurada. Pode ser que a palingenesia seja isso. A recriação.
é traduzido em Atos como a regeneração. Mas o termo correto seria a recriação. Né? Não sei. Gênesis, genesia é o reinício. A palingenesia seria o reinício. Então, é isso. Não pode pensar no milênio como algo espiritual. Todo mundo com asinha voando. Não existe isso aí. Milênio é isso aqui, ó. É isso aqui. Aqui, ó. Carne e osso, cachorro, gato, leão. Só que em Jerusalém tem um rei governando o mundo. E você vai sentar ao lado de gente ressurreta. Quem é você? Eu sou fulano. Tá, prazer. Você é ressurreto? Sou. Prazer, eu não sou. Que azar, hein? Pois é. Eu fico imaginando o rapaz que se apaixonar por uma moça ressurreta, né? Ela não pode casar. Que zica, né, meu? Vai ter novela no milênio, né? Vai ter novela. Vai ter a moça que não sabe que é ressurreta, ela esconde do mundo. No final ela conta, eu sou ressurreta. Não posso me casar que eu sou ressurreta. Não. Aí tem essas novelas no milênio aí. Ok? Mas é assim. Agora, eu acredito, né, que essa convivência será uma convivência maravilhosa, eu acho. Maravilhosa. Porque as pessoas ressurretas, elas vão ser o exemplo vivo do futuro das que ainda não ressuscitaram. Né? Exemplo vivo. O que essa pessoa está passando agora é o meu destino. Ou seja, não tem que temer a morte, não tem que me assustar com o futuro. Eu tenho aqui uma prova viva do que vai acontecer comigo. Então, acho que vai ser uma injeção de fé, essa convivência. Mas é isso, gente. É isso. Jimmy, desculpa. Quando a pessoa morre, ela forma uma alma no ser do inferno. Mas aqueles velhinhos no milênio, que acreditaram em Cristo, quando morrer, a alma pode ir para o céu, porque o céu já está na terra. Não sei. Para onde vai o velhinho morto no milênio? Eu não faço a menor ideia. Para onde vai a alma do velhinho morto no milênio? Eu não sei. Agora, nessa época, Deus estará no céu ou na terra? Não, Deus o Pai. Haverá um céu ainda ou não? Haverá, né? Eu acho que eles vão para o céu com Deus e aguardam a ressurreição que vai ter na época do trono branco depois do milênio, que tem mais uma ressurreição depois. Então pode ser isso, mas a Bíblia não fala. Aliás, perguntaram para mim essa semana isso aí. Um rapazinho lá do Paraná, que toda semana ele me escreve perguntando coisas, as mais diversas, sobre teologia. Ele perguntou para mim, pastor, mas quem morrer no milênio vai para onde? Eu falei, rapaz, boa pergunta, eu não sei. Não sei, não tem né, informação. Como é que a gente vai saber? Eu imagino que vai para o céu. Que não ressuscita não, vai ficar lá no cemitério a alma junto com o corpo. Aí a gente vira adventista, que a alma fica dormindo com o corpo. Só se no milênio todo mundo virar adventista, não sei. Não, isso nunca, né? Bom, gente, legal. Vamos então orar encerrando. Na semana que vem veremos o que vai acontecer no finalzinho do milênio. Né? Que no finalzinho do milênio vai levantar um pessoal aí da esquerda. Não, da esquerda não. Vai levantar um pessoal aí, né, para fazer rebelião. Né? Eles vão se levantar para se rebelar contra o governo. É impressionante, né? Nossa, é fora de série. Vão se levantar para fazer ataques ao governo. Já viram isso em algum lugar? Pois é. Vai ter o pessoal do PSOL no final do milênio, vai ter se levantando com cartazes, se revoltando para atacar, para derrubar o rei, fora Jesus, né? Viva Marielle, enfim, e vai ser assim. Terrível. Então nós vamos ver na semana que vem isso aí, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por sua palavra tão rica, tão linda, tão cheia de esperança para nós. Nós olhamos essas coisas e ficamos confusos e perplexos, porque parece algo tão distante de nós. Mas a sua palavra não mente, ela é viva, ela é real, ela aponta para o que é verdadeiro, ela é a verdade. E nós cremos nisso tudo. Obrigado porque isso aquece o nosso coração. Sabemos que o nosso futuro é maravilhoso. Sabemos que no final de tudo, quando tudo isso passar, inclusive esse reino, sabemos que essas coisas todas se fundirão com a eternidade no novo céu e na nova terra.
E esse novo céu e nova terra será algo inabalável, onde não haverá mais rebelião alguma, onde desfrutaremos da sua presença pelos séculos dos séculos sem fim. Muito obrigado por essa maravilha que nos espera no futuro. E, ó Deus, acelera o relógio do seu plano, para que esses eventos todos aconteçam depressa. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.